Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando a quinta aula do Sal, que tem como tema esse aqui, já tô com o aplicativo aqui, diz assim: Jesus se fez homem. O objetivo dessa aula é mostrar o porquê só Jesus salva. Por que não Maomé? Por que não Buda? Por que não outro Deus, se não o Senhor Jesus é aquele que nos salva? E obviamente aqui do meu lado você já sabe, estou com Elisa Toma, que é uma das responsáveis por todo o conteúdo do Sal. Então, Elisa, por favor, dá a introdução a respeito dessa aula. Professor, nós vamos começar introduzindo, falando sobre pecado, porque todo o problema está em cima do pecado. Então, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Satanás, lá no início, ele pecou e influenciou o homem a pecar. A partir de então, o homem ele tomou conhecimento do bem e do mal e perdeu a capacidade de agir com sabedoria. Inclusive, a gente vê o acúmulo de maldade, né? É Hoje isso em dia, aí. cada vez mais aumenta a maldade, sendo que Jesus nos ensina a aborrecer o mal e a amar o Claro, bem, a bem. praticar o bem, Isso, a fazer isso. conforme Ele é. E isso nos leva à primeira pergunta, que diz assim, ó: estudamos que já nascemos pecadores. Então, Jesus, que nasceu também na terra, veio à terra, como nós, também foi pecador? Não, Jesus não pecou e não é pecador. Por quê? Porque Jesus foi gerado de forma diferente de nós. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus e nunca pecou. Então, olha só, o Espírito Santo, por isso que ele nasceu santo também. E então a pergunta de número 2 diz assim: se Jesus veio tirar o pecado do mundo, por que ele teve que morrer na cruz? Professor, importantíssimo explicar o sacrifício de Cristo. Então, agora é o momento. Por que ele teve que morrer morte de cruz? Antigamente, no Velho Testamento, os sacerdotes faziam sacrifícios de animais e derramavam o sangue daquele animal para purificar do pecado. É bom lembrar, inclusive, Elisa, que não é, eles tiveram a ideia, vamos fazer isso que vai dar certo. Não, é uma direção Isso, da palavra de Deus. Era isso. orientado conforme a palavra naquela época. Isto, por quê? Porque a lei, o Velho Testamento, ele falava sem derramamento, falava não, fala, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, os sacerdotes iam, pegavam os animais, sacrificavam e derramavam o sangue desses animais para purificar o povo do pecado. Então, assim, eu fico imaginando um fazendeiro, um pastor, Ah, assim, nascer essa ovelhinha aqui, uma ovelhinha com a perninha torta, uma carinha meio engraçada. Já que eu tô precisando pedir perdão de pecado, vou levar essa ovelhinha. Podia fazer isso? não, Fernando, não podia. Explique bem para o seu aluno que esses animais teriam que ser sem defeitos, sem nenhum tipo de defeito. Naquele quebrado, aquele manco, aquele cego, não poderia ser sacrifício de sangue para perdão de pecados. Então, nós vemos lá no Novo Testamento, aí já no Novo Testamento, vemos João Batista. Quando ele olhou para Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus teria que ser este Cordeiro. E ele teria que nascer de uma forma sem a semente do pecado e nunca ter pecado para ser esse sacrifício pelas nossas vidas. Então, Jesus é este Cordeiro sem mancha, sem ruga, sem pecado, sem nenhum defeito, que foi sacrifício, sacrificou, derramou o sangue dele lá naquela cruz e para o quê? Para perdão dos nossos pecados. Então, em definitivo, no Velho Testamento você vai encontrar então esse derramamento de sangue de animais, mas Isso, vem o Novo Testamento, o plano de Deus, isto, ele faz com que Jesus morra, enviou isso, seu Filho unigênito para que todo isso, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna através da morte na cruz, um sacrifício único, único, né? único, Tanto que ele mesmo fala ao final ali, está consumado. consumado. Que É essa isso. frase mais linda da Bíblia. Isso então nos leva à terceira pergunta que diz assim, ó: se uma pessoa não crê, não conhece a Jesus ou não aceita o seu sacrifício, qual é a situação dessa pessoa, Elisa?
A situação desta pessoa é grave. Ela está em trevas. Esta pessoa que não conhece a Cristo, não aceita o sacrifício, a situação dela é trevas, sem luz alguma. Então, se essa pessoa está em trevas, pergunta seguinte, né, a pergunta 4 já diz isso. O que significa estar em trevas? Estar em trevas significa não discernir o bem e o mal. Depois que o mal entrou, tudo ficou relativo. Então as pessoas hoje relativizam tudo. Imagina a luz para um cego. O que é luz para um cego, Fernando? Olha, a luz para mim representa muita coisa, né? Faz eu ou ver ou não ver, dependendo. Agora, para um cego, tanto faz. Você coloca a luz para um cego, ele não vai continuar não enxergando. Vai continuar não enxergando. Por que eu dei esse exemplo? Por quê? Porque normalmente quando você fala da palavra de Deus para uma pessoa que não conhece, está cega espiritualmente, ela vai continuar não entendendo. Então, professor, por isso que a necessidade, a prioridade em orar antes de você dar as aulas. Porque o seu aluno, ele está cego, ele está em trevas, ele está totalmente com a sua visão assim fechada. Então você ilumina. Quando você ilumina com a palavra, o que acontece? Ele continua não enxergando, ele tem uma dificuldade de entender. Isso é natural. A menos que o Espírito Santo vá ali, né, abrindo os olhos, assim como Jesus fez com o cego, né? Isso, Deus vai iluminando. Então, essa luz ela vai fazendo diferença quando o Espírito Santo começa a agir. Por isso a oração. O Espírito Santo começa a agir na vida dessa pessoa, tirando essa cegueira espiritual, e a luz, ela começa a fazer diferença. Então vai iluminando, iluminando, o Espírito Santo vai tirando a cegueira dela e ela vai entendendo a palavra. Então, por isso que é muito importante a oração. É imprescindível a oração para essa pessoa. E a pessoa vai abrindo os olhos à medida que a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo vai entrando nela, no coração. Por isso, como você falou, a importância da oração. Isso. Eu lembro, inclusive, dos discípulos no caminho de Emaús. Sim. Né? E essa passagem é muito engraçada, porque eles estão conversando a respeito de Jesus e o próprio Jesus aparece e pergunta: o que vocês estão conversando? E eles não reconhecem a Jesus. É verdade. Porque eles estavam em cegueira espiritual. Essa história é maravilhosa. É até interessante você ler. Você vê que lá no final, Jesus ele vai cear com eles e depois que dá o pão, eles comem e aí que os olhos deles são abertos. E eu ficava pensando, Elisa, que pão que é esse que eu quero comer? Que padaria que tem esse pão? É Seven Boys? É Puma? É Wikibold? Que não estão pagando aqui, né? Mas dá os nomes aqui. Mas o que pão que é esse? E aí eu lembrei do texto que fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, é a Bíblia que começa a derrubar essa cortina que fecha os olhos. E não é a Bíblia simplesmente falada, mas é o Espírito Santo através da sua vida, professor, ministrando ao coração dele. Aí esse véu vai sendo rasgado. Que lindo. É assim, maravilhoso. É maravilhoso quando você vê uma pessoa assim, que não enxergava, começar a enxergar. É assim, é uma experiência que você tem. É um milagre. É um milagre. É um milagre. Você vê um milagre acontecer na tua frente. Quando ele fala assim: nossa, agora eu tô entendendo. Depois de 3 aulas. Aquele famoso. É um negócio assim. Tava na minha cara, eu não via. Não via. E aí ele lembra de tudo que ele aprendeu, que Deus, agora entendi, porque você falou aquilo, agora... Então ele começa a ligar as coisas e é assim, é uma coisa assim, maravilhosa. É muito lindo ver uma pessoa que não enxergava começar a enxergar. É como a gente falava até nos anos 90, né? Revela a nossa idade, mas a gente falava nos anos 90, caiu a ficha. Caiu a ficha, caiu a ficha. E agora vamos então caminhando para a pergunta de número 5, que diz assim, ó: quem é a luz? Jesus é a luz. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus veio iluminar a vida das pessoas, para que elas saiam das trevas, para que essa escuridão saia da vida delas.
Então chegamos agora na nossa sexta pergunta que diz assim, ó. Se Jesus não pecou, como pode entender as nossas dificuldades? Porque é aquela coisa, né? A empatia. Você só consegue entender de fato a pessoa se passou por aquilo. Sim. Então, de repente, às vezes a gente vê alguém fala assim, aconteceu tal coisa, perdi um parente, perdi um pai, e você de repente não perdeu. Você fala, nossa, eu sei como é. Não, você não sabe como é. Não sabe. Não adianta você querer forçar, porque não dá. Verdade. Então, como Elisa, assim, porque a gente falou aqui que Jesus é o Cordeiro de Deus sem pecado nenhum. Se Jesus não pecou, como pode entender as nossas dificuldades? Pois é, professor. Jesus, ele passou por todas as nossas dificuldades. Ele foi tentado em tudo. A Bíblia fala, né, que Jesus foi tentado em tudo. Em tudo. Imagina, em tudo. Todas as coisas. Todas. Sabe essa luta que você tem? Jesus foi tentado. Já foi tentado. Então, Jesus, ele foi tentado porque ele sentia as mesmas dores, os mesmos sentimentos que nós sentimos. Tristeza, alegria, sabe quando você fica assim, suspira e fala, até quando eu vou ter que ter paciência com esse povo, tipo assim, entendeu? Então, Jesus também sentia as mesmas dificuldades, sentimentos que nós sentimos, sentia sede, fome, tudo. Ele era humano, ele era Deus na forma de homem. Então, o que acontece? Ele sentiu e foi tentado em todas as coisas. E não pecou, certo? Então, a gente não pode achar, Jesus não passou por um abandono. Ué. Foi pesado. Foi pesado, né? Não sentiu rejeição. Meu Deus. Sim. Ódio das pessoas. Ódio das pessoas. Incompreendido. Julgado, né? Pelos outros. E tantas outras coisas. Então, Jesus realmente, até os seus amigos que estavam orando com ele... Nunca vou te abandonar, vou pra morte com você. E na hora lá da vigília, dormindo, né? Dormindo lá. E quando o pessoal aparece pra pegar ele, o pessoal, ó, pernas pra que te quero. Então, tudo isso que você passa e que você sofre... até morte física, né, que morreu um amigo dele já, lógico, né, que ele ressuscitou. Lázaro, né? Lázaro, né, mas assim, ele sentia as dores, ele sentia a tristeza, ele chorava, né, fala que Jesus chorou, né, então, todas as dificuldades. Ele passa por tudo. Como a Elisa mesmo falou, a Bíblia diz mesmo, ele foi tentado em tudo, porém em nada pecou. Então ele sabe muito bem o que você está passando. Pode orientar o seu aluno falando isso. Ele sabe o que é isso. Então ele tem essa empatia, ele sabe como é que é. Vamos então para a nossa sétima pergunta, que diz assim: o que é necessário fazer para poder experimentar as promessas de Deus? Muito importante esta pergunta, você deve ministrar essa pergunta para o aluno, porque ele vai se abrir no finalzinho dela. Você vai falar assim, primeira coisa que você vai fazer é falar para ela, você tem que se atirar nos braços de Jesus e aceitar Ele como Senhor da sua vida, como se fosse uma criança. Por que eu falo como uma criança? Porque uma criança é assim. Eu vejo pelo meu neto. Meu neto, eu tô brincando na piscina assim, coloco ele na borda da piscina, falo, pula. Aí ele, sem medo, sem pestanejar, sem pensar, sem nada, ele pula. Ele nem pensa assim, será que ela vai me segurar mesmo? Ele não pensa. Adulto já fala, acho fica com que dúvida, não, deixa pra próxima. Tipo mas como assim, é criança, como você criança, tá falando... ele acredita. Esse crer tem que ser um crer assim, simples, um crer assim de confiar, de não colocar dúvida. Então se atira nos braços de Jesus como uma criança e você aceita Ele e Ele vai cuidar de você, Ele não vai deixar você desamparado.
Até porque, como a gente acabou de falar, ele entende o que a gente passou, né? Isso, ele entende e te aceita do jeito que você é. Porque às vezes a pessoa fala, eu sou cheia de defeitos e tal, mas Jesus te aceita do jeito que você está. E aí ele vai transformando, isso é maravilhoso, né? Isso, é Ele isso. aceita do jeito que você é. Às vezes a pessoa fala assim, mas do jeito que eu sou, tá. Então vou continuar? Vou continuar assim. Não, Desde que o Espírito vai transformando, isso. Jesus vai te transformando, você aceita ele desta forma, ele te aceita também desta forma, crendo em você, acreditando em você, e você vai, assim, crescer junto com Jesus. A segunda coisa que você tem que fazer, e olha que interessante, né? A segunda coisa que você tem que fazer é aceitar o sacrifício que ele fez naquela cruz, aceitar o sangue derramado, aceitar aquilo que Cristo fez por você e receber o perdão dos seus pecados, porque muitas vezes nós não nos perdoamos. Mas quando você ouve falar que Jesus te perdoa, que ele pagou o sacrifício, você não está acostumado com esse tipo de amor, mas você tem que crer e receber o perdão no seu coração. E aí, olha que interessante, né, Fernando? Por quê? Porque Jesus, por conhecer as nossas dificuldades, o que acontece? Jesus, ele faz um convite. O que ele fala? Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido. Quantas vezes nós chegamos naquele ponto de estar cansado, de... Tanto lutar. Tanto lutar. Eu tento fazer certo, mas não consigo. Tento fazer isso e não consigo, e isso, aquilo, e você está lutando e tentando há tanto tempo e não consegue. Chega uma hora que você tem vontade de desistir. E é por isso que Jesus fala, você está cansado? Porque o cansaço, ele nos faz desistir de coisas maravilhosas, até de você superar a si mesmo e de receber grandes promessas ou grandes coisas na sua vida acontecerem e você desiste. É que nem você começar uma faculdade muito difícil e de repente chegar no meio e falar, tô cansado, vou desistir. E não chegar até o fim. Então, Jesus não quer que você desista. Jesus quer que você continue essa batalha e continue buscando ser feliz, que a felicidade está em Cristo. Então Jesus vai te pegar, fala assim, olha, sabe esse jugo, esse peso que essa você mochila está pesada. essa mochila pesada, que às vezes é o peso do pecado. De culpa, de pecado, porque assim, tem o peso da culpa também dele, de repente a pessoa fez alguma coisa que ele carrega o resto da vida aquela culpa. Isso. Ou mesmo o peso dos seus pecados, as consequências daquilo que ele fez. Porque todo pecado tem uma consequência. Então ele está carregando aquele jugo, aquela coisa. E Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então ele fala, troca o teu fardo comigo. Aí você coloca todo aquele fardo do pecado, das coisas erradas que você fez, tal, e recebe o perdão de Jesus. Aquilo é um alívio. E o seu passado fica leve. E aquilo Jesus tira de você. E só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode tirar esse fardo do pecado das suas costas. Só Jesus pode te aliviar do seu peso, daquela preocupação que você carrega. Então, você tem que, primeiro, e entregar sua vida assim que nem uma criança e confiar em Cristo. Segundo, aceitar o perdão de Jesus, que Jesus já pagou o preço por todos os seus pecados e com aquele sangue derramado. E entrega esse fardo que está te acumulando na sua vida e sinta esse amor, esse descanso em Deus. Você tem que ter essa experiência. Então, professor, este é um momento super importante para você ministrar e o seu aluno vai ser tocado, porque o Espírito Santo já vai estar fazendo uma obra. Aí ele vai se identificar com o pecado, com as cargas que ele tem sentido, com o sentimento de culpa, às vezes porque ele está passando um momento muito difícil e ele vai falar com você. Esta aula é muito importante você ministrar, porque é o momento. É maravilhoso porque, como você disse, é só Jesus. Não adianta nenhuma palavra sua, professor, nem nossa, nem de quem for. Não, fica tranquilo, dá tudo certo. Quando Jesus vem
e entra no coração através da palavra, É da verdade, ministração verdade. do sal, vai entrando no Vai coração entrando, dele, vai tirando tirando. todo aquele peso, todo aquele cargo. Você vai ter experiências É, durante essas tremendas, aulas, com tremendas, certeza. tremendas, Que tremendas. Deus maravilhoso! É Elisa, verdade. então para a gente concluir, chegamos ao final aqui, mas Sim. traz uma palavra de conclusão para toda essa aula. Conclusão. Por que só Jesus salva? Por que só Jesus salva? Primeiro, porque só Jesus viveu uma vida sem pecado. Todos os outros que nós citamos aqui pecaram. Só Jesus não pecou e foi gerado pelo Espírito Santo. Nenhum desses homens que nós falamos aqui, nem Maria, nem Buda, nem Maomé, nem ninguém morreu também por nós. É o segundo ponto. Nenhum deles morreu e teve condição de morrer por nós. Então, já matei aí, porque só ele nunca pecou, certo? E só ele também foi gerado pelo Espírito Santo e só ele morreu para te salvar. Nenhum dos outros morreram para te salvar. Só Jesus derramou o sangue dele para salvar você. Então, esta é a nossa conclusão. Então, não existe outro no mundo que fez aquilo que Jesus fez. Só Jesus. Maravilha. Então, ele, sendo justo, tomou a nossa injustiça para que aí nós fôssemos justificados. Que maravilhoso. Olha que aula maravilhosa para você ministrar. Então, professor, continue aí sendo usado pelo Espírito Santo. Sempre ore, medite. Como a gente sempre fala, não é você quem convence, é o Espírito Santo quem convence. Ok? Chegamos ao final então, né, Elisa? Sim. Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.